Moçada, a partir de agora, questões da banca AOCP para você revisar direito administrativo. Joinha? Vamos lá então? Primeira questão da banca AOCP, Instituto AOCP 2023, ela vai trazer para nós a Lei 8429 de 92. Claro que essa lei, ela por mais que seja datada, né, datada de 92, ela foi alterada então em 2021. Tomar cuidado porque tem muita coisa que mudou, né, com a publicação da 1430. Bom, essa lei, ela trata das sanções aplicáveis àquele que pratica ato de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito. Bom, moçada, a pergunta é muito simples, ó. Essa lei, ela vai trazer algumas sanções. Joia. Quais são as sanções que a lei determina para aqueles que vão ser condenados por ato de improbidade? Eu escolhi essa questão porque a tabelinha das sanções, lá do artigo 12, ela mudou. E eu quero deixar uma coisa muito clara para você, tá? Olha que interessante, ó. Enquanto você resolve a questão, coloca aí no chat, você que está no ao vivo, né? Coloca aí no chat, por favor, qual é a resposta, tá? Eu sei que você já sabe. Letra E, beleza. Todo mundo sabe que é a letra E. Parabéns, você já acertou. Olha que maravilha, tá? Agora, eu quero usar essa questão para alertar você de uma notícia, de repente, que muitos não sabem. Ninguém no Brasil vai sofrer prisão por ato de improbidade. É impossível alguém ser preso por ato de improbidade. Nunca teremos alguém preso por ato ímprobo. Por quê? Porque a lei não prevê. Lá no artigo 12 da lei, que trata das sanções, nós não temos a previsão de prisão simples, reclusão, detenção. Ou seja, não cabe prisão. Não cabe prisão por ato ímprobo, tá? Por ato ímprobo. Joinha? Só vou colocar aqui, ó. Quais são as sanções, então, Franco? Cara, as sanções previstas lá no artigo 12, ó, artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Essas sanções são as seguintes: suspensão de direitos políticos. Direitos políticos. Perda da função pública. Atenção aqui. Eu disse suspensão de direitos políticos e eu disse perda da função pública. Não confunda, porque eles vão aplicar para você o seguinte: acontecerá a suspensão da função pública ou a perda dos direitos políticos. Não, cara, não é assim. Não é a suspensão da função pública, entendeu? Não é. É a suspensão dos direitos políticos e a perda da função. Tá? Você suspende o direito e perde a função. De novo, você suspende o direito e perde a função. Essa é a sequência correta. Suspende o direito político e perde a função. Tá? Quais são as outras sanções previstas na LIA para quem comete ato de improbidade? Suspensão de direitos políticos, perda da função, a famosa multa, né? A multa, o perdimento de bens, né? E a proibição de contratar. Proibição de contratar. Veja, a reparação do dano, pessoal, ela não é nenhuma pena a mais. Ela é pior do que isso, né? Mas a reparação do dano. A reparação do dano está intrínseca, né? Reparação do dano. Tanto que se não ocorrer a reparação do dano, não cabe nenhum tipo de acordo, por exemplo. Então, além de todas as sanções possíveis, né? Suspensão do direito político, perda da função, a multa, perdimento de bens e a proibição de contratar, que está lá no artigo 12 da LIA, nós temos que pegar também a reparação do dano. Joinha? Eu quero só alertar você, meu amigo, que isso aqui, ó, o PIB, atenção, o PIB
ele não é pena, tá? Não é pena. E o que é PIB, Franco? Não tenho a menor ideia do que é isso. PIB, é o PIB do Brasil? Não. O pedido de indisponibilidade de bens. A indisponibilidade de bens não é pena. É um instrumento processual. É um instrumento processual. Tá? Beleza? Não precisa saber muito mais. Só tem que lembrar que o PIB, pessoal, não é pena, não é sanção. O PIB está lá no artigo 16 da LIA. Logo, ele não é do artigo 12. Entendeu? Então, para eu enquadrar como pena, tem que estar no artigo 12. O PIB não é pena, não está no artigo 12, está lá no artigo 16. Joinha? Então, não há prestação de serviço à comunidade, não há prisão, né? Não há enforcamento, não há fuzilamento, nada. Somente suspensão de direitos políticos, perda da função pública, multa, perdimento de bens e proibição de contratar. Essas são as sanções aplicáveis a quem comete ato de improbidade. Questão simples demais. Aliás, a banca OCP é muito tranquila, é uma banca mais objetiva, uma banca mais simplona, assim. Dá para garantir, dá para gabaritar as questões de direito dela 100%, tá? Então fique tranquilo, fique calma. Vamos lá, moçada? Próxima questão, já vai ser tranquilão aqui, né? Vocês vão perceber que o professor vai avançar bastante, porque isso aqui é uma aula tida como revisão, né? Então eu preciso saber se você está pronto para a prova, tá? Então me ajuda aí, acelera, porque eu preciso realmente trazer alguns assuntos só para título de revisão, tá? Em relação aos bens públicos e aos poderes administrativos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta correta. Uma questão que trabalha dois assuntos importantes, né? Bens e poderes. Eu gostei bastante dessa questão, porque ela realmente trabalha dois assuntos, bens e poderes. Vamos lá. As estradas, as ruas e as praças são classificadas como bens públicos dominicais. Estradas, ruas, praças são bens públicos? São bens públicos, mas não são dominicais. Não são dominicais. Franco, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Cara, é o seguinte, ó. Quando você estuda bens, ó, bens públicos, e eu pego o conceito, vou fazer uso do conceito do Código Civil aqui, tá? Bens públicos, eles podem ser de uso comum. Olha que interessante, ó. De uso comum ou de uso especial. E os bens podem ser sem uso, entendeu? Ou chamados de dominicais. Que não estão afetados a serviço público. Joinha? Beleza. E aí eu tenho aqui, ó, bem de uso comum. Aquele que todo e qualquer cidadão tem acesso, ou gratuitamente ou pago. Tá? Então todo mundo tem acesso, ó. Todos têm acesso. Joia? Podem ser bens gratuitos ou onerosos. Não é porque você tem acesso que não vai pagar. Por exemplo, ó, exemplo aqui, ó. Ruas, rios, praças, né? Mas daí, por exemplo, você tem o zoológico, né? Tem a possibilidade de cobrar um valorzinho para você manter o zoológico, né? O zoo aqui, ó, zoológico, entendeu? Então, o bem comum é aquele que você tem acesso, a rua, a praça, enfim, o rio, né? O zoológico, um teatro, enfim. Então, você pode considerar isso ali um bem de uso comum. O bem de uso especial são aqueles bens usados, né, na ADM pública. Usados na gestão, né? Na gestão pública, ok? São, por exemplo, os móveis e os imóveis. Móveis e imóveis. Que é basicamente o prédio da prefeitura, né? O prédio da prefeitura, a viatura da polícia, né? A VTR, a viatura da polícia. Veja, tu não pode entrar a qualquer hora no prédio da Câmara dos Municípios.
Tu não pode entrar a qualquer hora no prédio da prefeitura. Tu não pode simplesmente pegar a viatura da guarda municipal e sair andando. Ah, é um bem público, então é meu, vou sair andar com o carro com a viatura da PM. Eu não recomendo, né? Então você não tem o livre acesso, porque aquele bem, por mais que seja público, ele é direcionado à prestação de um serviço mais específico, tá? Cara, e o bem dominical, ele não está afetado, tá? Ele não está afetado a um serviço público. A um serviço público. Mas ele pertence ao Estado. É aquele prédio que está lá parado, abandonado, né? Aquele terreno que é um terreno público. Ele pode ser, inclusive, vendido. Ele pode ser alienado, porque ele está parado, ele não está... Ele faz parte do bem, do rol de bens do Estado, mas ele não está sendo usado. Então, é um bem dominical. Logo, chamar a rua, estrada e praça de bem dominical é errado, né? Não é, eles são bens comuns. E você vai marcar um xizinho aqui no item 1, tá? Vamos lá. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião? Beleza. Bens públicos certamente não poderão ser adquiridos pela uso capião, tá? Então aqui, beleza, ok, 100% então no item 2. Aí vem já o poder, uma questão de poderes, né? Veja só, o poder disciplinar é prerrogativa reconhecida à ADM Pública para editar atos administrativos gerais para fiel execução de leis. Cara, quando você analisa aqui, ó, editar atos administrativos gerais para fiel cumprimento de lei, isso não tem nada a ver com poder disciplinar. Isso aqui é poder regulamentar. Regulamentar. No momento que o presidente edita um decreto, o governador, o prefeito edita um decreto para regulamentar, para explicar ou ajudar a aplicar uma lei, está usando o poder regulamentar. Não tem nada a ver com poder disciplinar. Então o item 3 está errado. E aqui nós temos que separar, tá, pessoal? Peço desculpas aqui que ficou grudadinho. O poder hierárquico compreende a prerrogativa reconhecida à ADM Pública para restringir e condicionar, com fundamento na lei, o exercício de direitos do objetivo de atender o interesse público. Ó, vou te passar um bizu. Quando você tem isso aqui, ó, fiscalizar, tá? Limitar, restringir, condicionar, ok? Isso aqui, ó, é poder de polícia, tá? Isso aqui não é poder hierárquico. Quando o Estado ele vai restringir, ele vai limitar, ele vai fiscalizar bens, direitos, né, liberdades de nós cidadãos em prol do bem público, eu estou diante do poder de polícia do Estado, poder de fiscalização do Estado, né? Então não tem nada a ver com o poder hierárquico aqui. Logo, essas últimas duas também estão erradas. E aí, cara, vem para a nossa letra A, né? A letra A diz que apenas está correto o nosso item 2 e, de fato, o item 2 aqui é o único correto. Lembrem-se, nós temos 4 poderes instrumentais, 2 deles são internos, o poder hierárquico e o poder disciplinar, que a ADM Pública usa para lidar com seus servidores, né? E 2 poderes externos, que é o poder de polícia e o poder regulamentar, que aí sim é usado no trato com o cidadão. Joinha? Então, quando eu tenho algum vínculo, você vai usar o poder interno, que é o poder disciplinar. Punir um servidor, punir um contratado, punir alguém que está vinculado ao poder público, é o poder disciplinar. Ah, não tem vínculo, então eu quero punir lá o motoqueiro que está sem capacete, eu quero punir lá o botequeiro que colocou comida estragada, enfim, eu quero aplicar um controle maior na sociedade, é poder de polícia, logo é um poder externo, tá? Joinha? Só para você entender um pouquinho mais aí sobre esse assunto. Então, questão bem tranquila também, interessante porque ela misturou 2 assuntos, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, misturou aí bens e misturou poderes, tá? Com certeza a banca irá colocar questões de poderes, em especial poder de polícia.
Muito cuidado aí com esse assunto. Revise o assunto poder de polícia de ponta a ponta para você não sofrer, né, não correr o risco de perder essa questão lá na hora da prova, tá? Fechou? Muito bem. A número 2, então, é a nossa correta. Letra A foi para conta. Vamos lá, moçada. Mais uma questãozinha. Aqui, ó. João, policial militar, ao observar a fuga de 2 assaltantes que acabaram de roubar um comércio local, parou um veículo de Maria, aposentada, determinando que ela se retirasse do veículo para que ele pudesse perseguir os ladrões. Nesse caso, considerando o tema da intervenção do Estado na propriedade privada, né? É correto afirmar que o agente público fez uso do qual instituto? Você que está no ao vivo aqui comigo, cara, coloque no chat qual é a resposta que você marcaria na prova. Que essa é uma pergunta bem interessante. É uma pergunta de um assunto que cai muito pouco para a polícia, né? Geralmente as bancas não colocam intervenção do Estado na propriedade nos editais de polícia. Então, se você vai fazer uma prova e cai essa pergunta, o que você marcaria? E aí? O João é policial militar. Grande João, parabéns para fazer um concurso, né? Só que ele, verificando que 2 assaltantes estavam em fuga, ele, meu amigo, ele agiu. Sim, ele agiu. Ele parou o veículo de Maria, que era uma aposentada, uma cidadã, uma transeunte que estava ali parando, e determinou que ela se retirasse do veículo para que ele pudesse perseguir os ladrões. Ora, isso é possível? E se isso é possível, qual é a medida? Isso é uma requisição administrativa. Perfeito. Então, quem marcou a letra A, marcou correto. É uma requisição administrativa. Veja que não é uma desapropriação, porque o carro não saiu em nenhum momento do domínio de Maria, tá? A Maria perdeu temporariamente a sua posse. Quando eu atinjo apenas a posse do bem, eu estou falando de uma requisição administrativa. Mas quando eu pego e tiro o domínio do bem e passo a propriedade para o Estado, aí eu estou falando de desapropriação. Até existe desapropriação indireta, mas não é o caso, tá? Tanto é que quando terminar a operação, o carro vai voltar para Maria. Então não é uma desapropriação, não é uma limitação administrativa. Por quê? Uma limitação administrativa, a pessoa é, por exemplo, não pode construir no centro da cidade, não pode construir prédios acima de 4 andares. Entendeu? Tal região não pode construir, né, não pode ser construída nenhuma indústria. Isso é uma limitação administrativa. Tá? É uma limitação administrativa que geralmente está presente lá no plano diretor do município. Ok? Ocupação temporária acontece muitas vezes quando eu tenho uma obra, né, e essa obra não pode parar, e por um motivo ou outra a obra não está indo para frente, então eu vou lá e faço uma ocupação temporária para poder dar continuidade à obra ou dar continuidade ao serviço, né? Então isso é uma ocupação temporária, não tem nada a ver com o caso apresentado pela questão, não é? E aí nós temos o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, cara, quem marcou isso aqui não tem a menor noção do que está fazendo no concurso. Porque a pessoa sai de casa, vai fazer um concurso e pega uma questão de direito administrativo, de intervenção do Estado na propriedade privada, e marca empréstimo compulsório, que é um tributo que você estuda lá no direito tributário. Essa pessoa, ela não tem a menor ideia do que foi fazer em prova. Tá? Está começando agora, né? Faz parte, todo mundo já começou um dia, não é? Todo mundo que hoje é concursado fez o primeiro concurso da vida e levou pau, é normal, não é? Mas, enfim, empréstimo compulsório não tem nada a ver com o direito administrativo. O empréstimo compulsório é um tributo e você estuda, repito, lá no direito tributário, tá? Então, por mais que aí venha a sacada do avaliador, né? Ele meteu ali o empréstimo compulsório, ou seja, como se o policial estivesse pegando emprestado o carro da Maria
e a Maria tivesse que obrigatoriamente, que compulsoriamente emprestar aquele carro para o policial. Uma sacada bem boa, né? Mas não tem nada a ver com a questão. Por quê? Porque empréstimo compulsório é um tributo e não tem nada a ver, repito, com a intervenção do Estado na propriedade. Tá joinha? Então, de fato, ficamos com a requisição e, ó, cai intervenção do Estado. Cai intervenção do Estado e muito cuidado aí, que a questão foi muito bem formulada, foi uma questão muito bem sacada, né? E divertida de se resolver. Olha que interessante. Vamos lá? Vamos para a próxima, então. Estou avançando bastante aqui, gente, porque eu quero deixar uma revisão bem enxuta para você, né? Que você possa ver, assistir e rever, então. E assim, ó, é mais para dar aquele estralo, né? Ó, meu Deus, cara, tem que estudar intervenção do Estado. Meu Deus, cara, tem que estudar atos, tem que estudar poderes, né? Dá aquela dica final aí para que você possa procurar outras aulas, de repente, eu tô com dificuldade em, sei lá, em poder de polícia. Meu amigo, estuda poder de polícia, né? Cara, eu não tinha a menor ideia do que era intervenção do Estado. Então procura mais informação, procura mais aulas sobre intervenção do Estado. É para isso que serve a revisão. É óbvio que uma revisão tu não vai aprender o conteúdo, né? Como se fosse uma aula normal, uma aula regular. Mas a revisão ela serve para chamar a tua atenção e alertar para alguns assuntos importantes do teu edital. Tá bom? Próxima questãozinha. Considerando a teoria do ato administrativo, assinale a alternativa incorreta. Então, apareceu uma questão negativa. A banca OCP ela trabalha algumas questões negativas, ou seja, questões que ela pede a incorreta, aquela que não está correta, tá? Vamos lá. E é uma questão de atos. Então, muito provavelmente, vocês enfrentarão uma questão de atos, enfrentarão uma questão de poderes, né? São assuntos que sempre caem em prova, ok? Bom, atos e poderes, atos, então, nesse caso, letra A, não se pode promover a revogação de atos vinculados. Bom, de pronto, né, eu quero lembrar você que revogação é uma forma de extinção do ato. Lembra? Eu tenho a anulação que age em atos ilegais. Se o ato é ilegal, então ele deve ser anulado. Agora eu tenho de outra banda a revogação. A revogação não tem nada a ver com ilegalidade. A revogação, o ato é legal, o ato é legal, porém inconveniente e inoportuno. Se o ato é legal, porém é inconveniente e inoportuno, então nesse caso vou revogá-lo. Agora eu não posso revogar atos vinculados. Eu posso anular atos vinculados, mas eu não posso revogar. Então, tá, vou marcar isso aqui, Franco? Não! Essa aqui está correta. Você quer a incorreta, né? Essa aqui está correta. Beleza, vamos lá. Considera-se inquinado pelo vício da ilegalidade o ato fundamentado em situação fática materialmente inexistente. E aí? E aí? Considera-se inquinado pelo vício da ilegalidade. Há um vício de legalidade. O ato fundamentado em situação fática materialmente inexistente. Moçada, quais são os 5 requisitos do ato? Para e pensa. Quais são os 5 requisitos do ato? Isso mesmo. COFIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Para que eu possa ter um ato, eu tenho que ter 5 requisitos. COFIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ora, o que é o motivo? É aquele fundamento fático jurídico que fundamenta o ato. Isso é motivo. As situações fáticas e jurídicas que fundamentam o ato. Se aquele motivo, aquele fato, aquela coisa não aconteceu, ou seja, é materialmente inexistente, eu tenho um vício de legalidade. Eu tenho um ato viciado. É claro que eu tenho, né? Então, se a situação fática não se concretizou, a situação fática é inexistente, é lógico que eu tenho um vício de legalidade. Então, a questão está correta. Eu vou marcar? Não, eu não quero a correta, eu quero a errada, entendeu? Beleza. Letra C. O dever da ADM pública
de invalidar atos ilegais sofre limitações em face de situações ligadas ao decurso do prazo e à consolidação dos efeitos do ato. E aí? Certo ou errado? O dever da ADM é de invalidar atos ilegais sofre limitações em face de situações ligadas ao decurso do prazo. Cara, quer dizer então que eu não posso invalidar atos ilegais se passou um determinado prazo? Sim, lembre-se disso. Inclusive, para quem é meu aluno, já assistiu a aula de 974, a aula da Lei de Processo Administrativo, lá no final da aula eu falo de prazos. E tem um prazo de 5 anos. Um ato ilegal que gerou benefícios à parte, onde não há má-fé, não há litigância. Se aquele ato, por mais que esteja ilegal, gerando benefício à parte, não for anulado nos próximos 5 anos, mesmo ilegal, presta atenção, mesmo sendo um ato ilegal, mas pelo transcurso dos 5 do prazo, eu vou mantê-lo. Ou seja, a ilegalidade vai se manter. O ato vai se manter. Eu não posso mais anular porque passou 5 anos. Transcorreu um determinado prazo, isso limita a anulação. Em prol de um outro princípio chamado segurança jurídica. Entendeu? Mas, Franco, o ato é ilegal. Eu sei. Deveria ter sido anulado, mas passou 5 anos e os caras não se mexeram. Então, esquece isso aqui, segurança jurídica, bola para frente, tá? Então, sim, o dever da ADM pública de invalidar os atos sofre limitações em face de situações ligadas ao decurso do prazo e a consolidação dos efeitos do ato, que é basicamente a questão da segurança jurídica, salvo má-fé, obviamente, né? Se comprovado a má-fé, pode e deve ser anulado a qualquer tempo. E aí o que nos leva a entender que a nossa letra D é a nossa questão errada, porque você quer a errada, né? Confere? Você quer a errada. A conduta de remover servidor público com forma de punição e perseguição caracteriza vício do elemento motivo. É vício do motivo? Moçada, se você colocar como elemento motivo o fundamento de uma remoção a título de punição, isso é uma questão errada. Por quê? Porque no momento que você remove um servidor a título de punição e perseguição, você está ferindo não o motivo, mas você está ferindo a finalidade. Ora, a finalidade do Instituto Remoção é punir? A remoção é uma pena, aluno? A remoção é uma das sanções? É óbvio que não. A remoção é para você readequar a força de trabalho. Tá faltando gente aqui, tá sobrando gente aqui. Então vai fazer uma remoção. É para readequar a força de trabalho. Essa é a finalidade da remoção. Ela não tem finalidade punitiva. Entendeu? Então, se você faz uma remoção a título de punição, você está quebrando a finalidade, não o motivo, mas a finalidade. Logo, é essa a tua questão incorreta, aquela que você buscou até aqui, tá? Fechou? Questão de atos muito bem formulada, a banca é uma banca boa, você vai fazer uma boa prova, eu tenho certeza, tá? Então, cuidado aí que vai ter questões de atos, vai ter questão de poderes, tá? Pode esperar com certeza aí uma boa questão, uma boa prova da banca OACP. Joinha? Vamos lá para a próxima questão? Já está indo para você, ó. Sobre as entidades políticas e entidades administrativas, assinale de novo, hein? Mais uma vez a banca exigindo de você a questão incorreta. Cara, destaca isso aqui, destaca, tá? Porque na hora da prova, na hora do fervo, na hora do sangue ferver, tu tá acelerado ali, entendeu? Procure sempre trabalhar com cores, aprenda a fazer provas, tá? Leva lá 2, 3 canetas, leva a caneta vermelha, a preta, a azul. Mas, Franco, é só com caneta preta.
é só o gabarito, cara, para fazer a caneta preta. É só a tua redação para fazer caneta preta. Mas a prova tu pode fazer com caneta vermelha, cor de rosa, amarela, qualquer cor, entendeu? Agora, é claro que na hora de passar pro gabarito, tu não vai colocar caneta verde, tá? Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, aí tem que levar pau na cabeça, né? Então, leva as canetas, trabalhe as canetas, trabalhe com cores, mas na hora de você oficializar o seu gabarito, aí, pelo amor de Deus, pega a caneta preta, tá? Joinha? Beleza, então destaca lá na hora da prova, trabalhe com cores para não perder questão à toa, né? Bom, sobre as entidades políticas e entidades administrativas, assinale a alternativa incorreta, né? Vamos lá. As entidades estatais integram a estrutura constitucional do Estado e têm poderes políticos e administrativos, tais como a União, Estado, municípios e o DF. Olha que interessante. A banca chama de entidades estatais. Integram a estrutura constitucional do Estado e têm poderes políticos e administrativos. Cara, se a banca... Tudo bem, calma, a banca chamou de entidades. Quem é meu aluno sabe que eu não chamo de entidades os entes, né? Quem é meu aluno sabe que eu chamo esses aqui, ó, União, Estados, municípios e o DF de entes. E eu chamo de entes políticos, né? São chamados de entes políticos. Então, eles têm capacidade política, claro, além da administrativa, né? Então, são chamados de entes políticos ou a chamada ADM direta, né? Belezinha? Ok. Isso aqui tá errado, Franco, não é entidade. Cara, não é culpa da banca, tá? Veja que a doutrina administrativista, ela não tem esse cuidado de chamar tudo de ente ou tudo de entidade. Cara, é uma mistura. E aí, a depender do livro que o cara pegue para fazer a prova, ele vai pegar lá e colocar entidades, né? Agora, eu não posso tornar essa letra A incorreta, porque em vez de ente, está escrito entidade. O que torna ela correta? A entidade estatal, e de fato são estatais, né? Tem uma responsabilidade política. Ora, quem é entidade política é a União, Estado, DF, município. É isso que foi dito? Foi. Então, beleza. Você vai colocar que essa questão está correta. Correta. Por mais que, né, seja mais correto ainda chamá-los de entes e não de entidades. Belezinha? Vamos lá. Letra B. As entidades autárquicas. Opa, então aqui é mais específico, né? As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público e aí vem um problema, privado. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público ou privado, instituídas de forma da sociedade de economia, instituídas sob a forma de sociedade, meu Deus, sob a forma de sociedade de economia mista, com a finalidade de prestar serviço ou explorar um modo empresarial. Cara, tem tanta coisa errada na letra B que eu não sei nem por onde começar, tá? Eu não sei nem por onde começar. Mas vamos lá. Quais são as 4 entidades administrativas? Tem vídeo meu aqui, tem vídeo desenhado, cara, tem um monte de aula que eu falo da Dilmona, né? Que é o bonequinho da Dilmona. E lá você vai entender que existem os órgãos, né, oriundos da desconcentração, ok? E temos as entidades, que são os braços e as pernas da Dilmona. O braço direito é a autarquia, o braço esquerdo é a fundação pública e as estatais são aquelas empresas públicas e as sociedades mista, que é por elas que o governo, que o Estado presta serviço público e ou atividade econômica. Nunca, never, você vai dizer que uma autarquia ou uma fundação exerce atividade econômica, porque elas são pessoas jurídicas de direito público e servem apenas para exercício de função de serviço, nunca a atividade econômica, tá?
Então, afirmar, primeiro, que uma autarquia é igual a uma sociedade mista está errado. Afirmar que uma autarquia explora a atividade econômica está errado. E afirmar que uma autarquia tem personalidade jurídica de direito privado está errado. Uma autarquia é uma entidade de direito público criada para prestar serviço típico de Estado. É isso que é uma autarquia, tá? Então tem tanta coisa errada aqui que eu nem sei por onde começar, como disse. Tá joia? Letra C. As entidades fundacionais, as fundacionais são pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de privado. Opa, agora foi. Por quê, Franco? Porque as fundações, cara, elas têm essa questão atípica. Elas podem ser de direito público ou elas podem ser de direito privado, né? Inclusive, lá na nossa aula eu coloco a fundação pública no braço esquerdo e a fundação pública aqui pro lado de baixo, né, do direito privado. Lembre-se que a fundação pública tem duas personalidades jurídicas. Ou é uma fundação pública de direito público ou é uma fundação pública de direito privado. Isso aqui está correto, tá? Mas isso só vale para a fundação, ok? Só vale para a fundação. As entidades fundacionais são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, devem ser definidas, né, por lei as suas áreas de atuação. Beleza, 100% a letra C. Letra D. As entidades paraestatais. Meu Deus, o que é uma entidade paraestatal? Eu vou colocar um vídeo especial aqui para vocês de entidades paraestatais. Mas basicamente o que é isso? Entidade estatal pertence ao Estado. Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade mista são entidades estatais, ok? Ora, paraestatal é o que não pertence ao Estado. Paraestatal, corre ao largo do Estado, né? Paraestatal. Então, não pertence ao Estado. Aí estão as OS, as OCIPs, o Sistema S, os partidos políticos, ou seja, o terceiro setor, né? Então, as entidades paraestatais são autorizadas a prestar serviços? São, com certeza. E a realizar atividades de interesse coletivo, né? Ou público, mas não exclusivos do Estado. Isso mesmo. É para isso que serve o terceiro setor. Veja que o terceiro setor não desenvolve atividade econômica. Fala comigo, ó. O terceiro setor não desenvolve atividade econômica, porque se o fizesse, seria segundo setor. Entraria no segundo setor. Mas o terceiro setor não é mercado. Só que o terceiro setor também não é governo, então não é primeiro. O terceiro setor não é primeiro setor, que é governo, não é segundo setor, que é mercado. O terceiro setor é o terceiro setor. Ele pega dinheiro público para desempenhar um serviço de coletivo, um serviço de interesse público, não pertencendo ao Estado e não pertencendo ao mercado. Por isso que são chamadas de entidades paraestatais, tá? Fechou então a letra D, foi para 1000%. Letra E, as entidades empresariais devem ter sua criação autorizada em lei, cabendo ao Poder Executivo, né, as providências complementares da sua instituição. Cara, essas entidades empresariais aqui, ó, são as empresas públicas e as sociedades mistas. Para que você possa criar essas estatais, eu tenho que ter uma autorização em lei, autorização legal, mais registro em cartório. Registro em cartório. Ora, o que seria esse registro em cartório? Essas providências complementares aqui, ó. Beleza? Então, sim, para eu ter uma empresa estatal, empresa pública ou sociedade mista, nesse caso, eu preciso ter uma lei autorizativa e o registro em cartório. Logo está correta também a letra E. Vamos colocar aqui, pessoal, ó, aqui subiu a letra E, mas é a letra B, tá? A letra B está infinitamente errada, né? A letra B está muito errada, tá bom? É o plasma, isso mesmo, é um plasma, né? É uma coisa que ninguém sabe.
Se aparecer para você na prova, marque uma alternativa que contenha uma instituição do plasma, que é o terceiro setor, tá? Que não é Estado, não é mercado, é uma coisa que ninguém sabe o que é, por isso que eu chamo de plasma. Joinha? Muito bem. Moçada, foi lá para mais uma questãozinha, salvo engano, a nossa última questão. E sendo a nossa última questão, convido você a participar, você que está no ao vivo aqui na nossa revisão da banca AOCP, né? Então vamos para cima, vamos tentar entender um pouco mais como que a banca pensa o direito administrativo, tá? Instituto AOCP, Davi, policial civil, grande Davi. Não sei se você sabia, mas o Davi venceu Golias, né? E agora virou policial civil lá de Goiás. Então Davi, policial civil de Goiás, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, a famosa Operação OBA, Operação de Busca e Apreensão, disparou acidentalmente sua arma de fogo. E Davi, o Davi, né, disparou acidentalmente a sua arma de fogo. Não houve culpa do Davi, né, causando a morte de um morador local. Nesse caso, sobre a responsabilidade civil do Estado, né, o Goiás vai sofrer as consequências. E Goiás, é correto afirmar que eventual ação indenizatória deverá ser ajuizada. Moçada, para entender um pouquinho mais, ó, lembre-se do seguinte: quando a vítima, né, ela que foi baleada, infelizmente, pelo nosso amigo Davi, né, que proferiu acidentalmente um tiro mortal na vítima. Lembre-se que o policial civil Davi, né, pertence ao Estado, pertence a algo maior, pertence então a um ente político chamado de Goiás, né? Então, o que o STF orienta? Orienta que o advogado da vítima, né, da vítima aqui, ó, entre com ação contra Goiás. Goiás então vai pagar a vítima, vai resolver lá a parada, né? Beleza, pagou a vítima, indenizou a vítima por erro do Davi. E aí, internamente, Goiás vai buscar, então, responsabilizar o Davi. E se for culpa do Davi, aí, meu amigo, o Davi vai devolver esse dinheiro que o Estado de Goiás pagou para a vítima ou a família da vítima, tá? Só que aqui nós temos que lembrar o seguinte, ó. A teoria utilizada aqui é a teoria objetiva. Não precisa provar dolo e culpa. A teoria usada aqui é a teoria subjetiva. Então, eu preciso provar dolo e culpa, né? Ou seja, a ação da vítima contra o Estado é uma teoria. Teoria objetiva, não precisa provar dolo e culpa. Resolvida a vítima, aí o Estado se volta para o servidor a título de ação regressiva e eu uso na ação regressiva a teoria subjetiva, onde eu tenho que provar a intenção do agente. A intenção, dolo ou culpa, tá? Então são situações distintas. Vamos lá. Essa tal ação indenizatória em face da Polícia Civil do Estado, com base na responsabilidade civil objetiva. Moçada, você não entra contra a Polícia Civil. A Polícia Civil é um órgão, gente. Você não pode entrar com ação contra a PC. Mas, Franco, o cara é policial civil, eu sei. Mas a Polícia Civil é um órgão. Você não entra com ação contra órgão, rapaz, porque o órgão não tem vida. O órgão não tem personalidade jurídica. Você vai entrar com ação contra o Estado de Goiás. O Estado, que é um ente político, pessoa jurídica de direito público interno, você entra com ação contra o Estado de Goiás, não contra a PC, entendeu? A PC é um órgão, beleza? Então, muito cuidado com esse detalhezinho aqui, ó. Não é contra a polícia, é contra o Estado de Goiás, você vai entrar com ação, tá? Beleza. Contra o Estado de Goiás, opa, isso mesmo, contra o Estado de Goiás, sendo imprescindível a prova, né, da culpa ou dolo, não é prescindível. Por quê? Porque quando você entra com a ação contra o Estado de Goiás, você vai utilizar a teoria objetiva e, nesse caso,
não precisa provar dolo e culpa. É prescindível a prova de dolo ou culpa. Letra C. Em face, né, contra o Estado de Goiás, sendo assegurado o direito de regresso contra o agente público no caso de dolo ou culpa. Beleza. Até aqui tudo bem. A letra C é a nossa resposta correta, né? E aí vamos lá para a letra D. Meu amigo, diretamente contra o Davi, maior erro da tua vida. Você não pode entrar com ação contra quem praticou o ato. Você entra com ação contra o Estado de Goiás, não contra o Davi, mas contra o patrão do Davi, contra o Estado de Goiás, tá? Então não é, por mais que seja subjetivo aqui, ó, mas você não pode entrar com ação diretamente contra o servidor, tá? Sabendo disso, tu já mata aí, ó, duas questões, né? Não entre com a ação diretamente contra o servidor. Você vai entrar com a ação contra o Estado, contra a autarquia, contra aquela pessoa jurídica a qual pertence o servidor. E depois, se for o caso, aí o Estado se volta para o servidor e vai buscar internamente a sua responsabilização. Tá bom? Então, de fato, a letra C é a nossa resposta correta. Joinha? Moçada, está aí mais uma revisão feita. Direito administrativo está nos cascos, né? Espero que vocês que estão no ao vivo